Te adoramos hoje aqui, Jesus. Aleluia. A ti, Pai. Que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe havia acontecido. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Deus te trouxe aqui por um motivo hoje. Eu não sei em que momento, se já aconteceu, se ainda vai acontecer, mas Deus vai falar contigo essa noite, em nome de Jesus. Para que todos nós entendamos que chega de esmolas espirituais. Não é mais tempo de esmola. O povo de Deus tem direito ao melhor que Deus tem preparado. Aleluia. E através dessa história, através dessa palavra, o Espírito Santo vai nos conduzir por um caminho que ao final, eu tenho certeza que haverá um impacto em nossos corações. E que nós vamos hoje mudar a mentalidade, nós vamos mudar o pensamento. Porque eu digo e repito, nunca é só mais um culto, nunca é mais só uma pregação. Sempre é uma oportunidade de nós avançarmos ao próximo nível. Diga glória a Deus. Eu começo com o versículo 2, que diz que aquele homem estava levado, ou melhor, estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa. E ele era colocado ali. Algumas traduções vai dizer que aquele homem ele era colocado ali. Note que sempre alguém o levava àquele lugar. Note que sempre alguém o colocava lá. Por causa da sua debilidade, ele não conseguia ir sozinho, e sempre tinha alguém que o colocava naquela situação. Esse homem, ele não nasceu mendigo, ele nasceu aleijado. Vou repetir, esse homem não nasceu mendigo, ele nasceu aleijado. Ele se tornou mendigo por algum motivo, sempre alguém o levava àquele lugar. Então talvez o problema que você enfrenta hoje, ele nasceu, quem sabe, de uma palavra que gerou morte na sua vida, gerou morte no seu coração, desculpa. Talvez por uma perda que você não conseguiu superar até hoje, ou por uma dor que você não pediu por ela, que você não procurou por ela, mas que você enfrenta essa dor, quem sabe desde a infância, quem sabe desde criança, ou de alguns anos para cá, eu não sei. Mas a situação que você vive hoje, o problema que você enfrenta hoje, não é por acaso. Alguém, alguma coisa te levou a estar nessa situação, assim como aquele homem era colocado ali diariamente. Talvez alguma coisa tenha se abatido sobre a sua vida. Mas o que importa, meu amado, é que se você crer, o Senhor pode mudar toda e qualquer situação na sua vida. Se você crer, o Senhor pode fazer um milagre nessa noite. Se você crer, o Senhor pode transformar o teu pranto, o teu choro em riso. Aleluia! Olha o que aconteceu na vida de Jó. Jó perdeu tudo o que ele tinha. Jó perdeu todos, exceto a sua esposa. Mas perdeu todos os seus filhos. E Deus virou o cativeiro de Jó. E lá em Jó está escrito, Deus diz assim, eu te farei dar gritos de alegria. Aleluia, aquele que era só dor, aquele que era só lágrima, aquele que estava no fundo do poço, o Senhor libera uma promessa dizendo que Ele daria gritos de alegria. Quem sabe você tem gritado, quem sabe você tem chorado, quem sabe você tem gemido de dor, de tristeza, de angústia por causa de alguém ou de alguma coisa, mas eu quero dizer para você nesta noite, no nome do Senhor Jesus, que você vai gritar de alegria, e você vai chorar de alegria, e você vai sorrir de alegria, que o Senhor vai derramar sobre a tua vida uma paz tão grande que excede todo entendimento, e não importa a situação que você esteja passando, você vai conseguir sorrir. Diga glória a Deus. O nosso Deus faz o impossível acontecer. Amém? Alguém o colocou naquela situação. E a Bíblia diz que todos os dias, ainda no versículo 2, que todos os dias ele estava naquele lugar. Então pedir esmolas não era algo ocasional. Pedir esmolas se tornou um padrão estabelecido para ele.
Era a vida que ele vivia. Era uma vida de todos os dias. Ele dormia, ele acordava pela manhã, era colocado na porta do templo e ele começava ali a pedir esmolas. E aí eu pergunto para você, que tipo de filhos nós somos para o Senhor? Aqueles filhos que só pedem, aqueles filhos que vivem de esmolas, aqueles filhos que vivem de migalhas, como aquela mulher que estava aos pés de Jesus, aos pés da mesa onde Jesus estava, aos pés de Jesus, e Jesus fala para ela que os cachorrinhos, compara ela a um cão, porque os samaritanos eram chamados de cães por ele, ou por eles, pelos judeus, e ela diz: Senhor, mas eu sei que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E aquela migalha, entre aspas, foi suficiente para que a filha dela fosse liberta, para que a filha dela fosse curada. Só que nós somos filhos de Deus, você é filha amada de um Deus todo-poderoso, que é dono de todas as coisas. Aleluia! Como que você acha que Deus sente? Quem é pai de menina mais velha aí? Quem é pai de menina mais velha talvez entenda o que eu vou dizer. Como que você sente quando você vê uma filha sua chorando por alguém que não merece ela, chorando por alguém que não merece o coração dela? Agora imagina como é que Deus olha para nós e se sente quando Ele olha para nós e vê a gente chorando por coisas, por pessoas. Se Ele tem tudo para nos dar, se Ele pode fazer todas as coisas na nossa vida, chorando por migalhas, chorando por esmolas, chorando por uma bencinha aqui, por uma bencinha ali, se a promessa de Deus é te tirar de uma posição de cauda e colocar-te como cabeça, te tirar de baixo e colocar por cima. Mas às vezes nós nos deparamos numa situação e dizemos: Senhor, só uma migalhazinha, só uma esmolazinha já está bom, só para eu sair dessa situação. É que nem aquela mulher, eu vi um postzinho esses dias, e a mulher, ela vê o marido dela viciado em jogo, e ela diz assim: pelo menos não está na rua, pelo menos não está bebendo. Aí ela vê o seu marido em uma situação, viciado numa pornografia, e ela diz assim: pelo menos ele não me bate. E daqui a pouco aquela mulher aparece embaixo com a cara toda cheia de hematomas, com o olho roxo, e ela diz assim: pelo menos eu tenho alguém aqui do meu lado. É esse tipo de filho que nós somos. Se Deus é dono de tudo, Deus é dono de todas as coisas, Deus é dono do ouro e da prata, Deus tem saúde para te dar, Deus tem milagre para fazer na tua vida, Deus pode todas as coisas, Ele é o Deus do impossível. A Bíblia chega a dizer: há alguma coisa difícil para o nosso Deus? Há alguma coisa impossível para Ele? É claro que não, meu amado. Então você não precisa mais viver de migalhas, você não precisa mais viver de esmolas. Diga glória a Deus. Amém. É como aquele filho que só manda mensagem dizendo assim: pai, manda um pix. Olha, eu vi os pais olhando para os filhos aí, ó. Eu vi os pais, as mães olhando para os filhos aí, né? Esse menino só se lembra de mim quando quer um pix. Essa menina só se lembra de mim quando quer um pix. A gente ri, mas às vezes nós somos assim com o Senhor. Nós somos assim com o Senhor, nós somos pedintes. Mas como eu disse no início, não importa o que te colocou nessa situação, importa que o Deus que nós servimos pode nos tirar dessa situação hoje. E você pode viver o melhor de Deus. Você pode viver o melhor de Deus na tua vida financeira. Você pode viver o melhor de Deus no teu relacionamento. Você pode viver o melhor de Deus na tua família. Você pode viver o melhor de Deus no teu ministério. Você pode viver o melhor de Deus na tua profissão, aonde você for. Porque a bênção está sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. Diga assim: a bênção de Deus. Diga: a bênção de Deus está sobre a minha vida. Diga: sobre a minha vida. Amém. Você tem que profetizar para a sua vida. O padrão dos filhos é servir e honrar os pais e usufruir daquilo que o pai proporciona para ele. Esse é o padrão de um filho. Naturalmente falando e espiritualmente também. Qual é o papel de um filho em casa? É honrar os pais e usufruir daquilo que o pai proporciona para ele. Por que nós não fazemos isso no reino de Deus? Nós somos filhos de Deus. Honre o Senhor, glorifique o Senhor, exalte o Senhor e esteja pronto a usufruir de tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida.
Glória a Deus. Aleluia. Vamos ao versículo 5. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Aleluia. Deus está falando e confirmando desde o início desse culto, em cada louvor, em cada oração. E algo que a pastora falou encaixa perfeitamente aqui. Nós temos que vir com um propósito aqui nesse lugar. Você tem que vir com a tua expectativa lá no alto. Não venha com a tua expectativa assim, hoje o louvor vai ser top. Hoje a pregação, o pregador vai arrebentar. Hoje vai acontecer. Não. Venha com a tua expectativa em Deus. Venha com a tua expectativa no Senhor. Porque às vezes você não está vendo nada. Aparentemente não está acontecendo nada. Com os nossos olhos naturais não estamos vendo nada. Eu não vi anjo, eu não vi nuvem, eu não vi chama de fogo, eu não vi nada ainda. Mas eu sei que Deus está fazendo nessa noite. Eu sei que Deus está trabalhando nessa noite. Eu sei que Deus está alcançando corações aqui nessa noite. É assim que nós devemos ser, agir e pensar. Ter uma expectativa de que algo vai acontecer. Aquele homem esperou receber deles alguma coisa. Você imagina a cena, aquele homem está ali na porta do templo. Quando Pedro e João chegam diante dele, e ele está acostumado a fazer o quê? Pedir esmola. Ele está acostumado a esperar o quê? Uns trocados, migalhas. É isso que ele está acostumado a fazer. Então, quando ele olha para Pedro e para João, havia ali com certeza outros servos de Deus, havia ali com certeza homens de Deus. Então, quando ele olha para Pedro e para João, para eles são só mais dois homens que estão chegando naquele lugar. E ele diz, é mais uns trocados que vai entrar. É mais uns trocados que eu vou conseguir aqui nesse lugar. Então, quando ele olha para Pedro e para João, a esperança dele é que ele receba uma migalha. A esperança dele é que ele receba uma esmola. Ter esperança está certo, você veio aqui esperando receber algo, isso é bom, mas às vezes o que nós estamos esperando não é o que Deus tem preparado para nós. Vou repetir, às vezes o que nós estamos esperando não é o que Deus tem preparado para nós. Deus quer te tirar de uma cilada, Deus quer te tirar de um caminho que você está caminhando em direção a um buraco, em direção a um precipício. Mas às vezes nós que nem crianças teimosas falamos eu quero, e Deus está dizendo que não, e Deus está mostrando que não, e Deus está revelando que não, e Deus está usando o pregador, Deus está usando o irmão, Deus está usando o louvor, Deus está usando alguém, Deus está usando alguma coisa, Deus está falando contigo. E você diz, eu quero, porque eu sei o que é melhor para mim. Parece eu quando falava com meu pai, parece os meus filhos quando falam para mim, parece os teus filhos quando falam para ti, não é? Eu sei o que é melhor para mim. E a gente fica bravo com eles, mas a gente age do mesmo jeito, dizendo para Deus, Senhor, eu sei o que é melhor para mim. Senhor, eu já sou crente há tantos anos. Senhor, eu te aceitei há tantos anos. Senhor, eu já sou um homem feito. Senhor, eu já sou uma mulher, uma mãe de família. Eu sei o que é melhor para mim. E o Senhor está dizendo, não, você não sabe o que é melhor para você. Olha o que Tiago 4,3 diz. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal para gastardes em vossos próprios deleites. O que nós queremos é satisfazer o nosso ego, é satisfazer a nossa carne, é satisfazer as nossas vontades. Mas o que Deus tem preparado para a sua vida, ainda que seja desconfortável, ainda que vá contra o que tu pensa, ainda assim é o melhor para você, ainda assim é o melhor para a tua vida, em nome de Jesus. Lembra quando Jesus estava no Getsemane e ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele chorou, ele suou sangue, ele estava em agonia naquele jardim, ele estava carregando todos os nossos pecados, ele estava carregando todas as nossas dores, ele não suportava mais. A humanidade de Jesus começou a falar mais alto, e ele disse, Pai, passa de mim esse cálice. E o Senhor toca no coração dele, eu creio, e o Espírito fala no coração dele, e ele diz, Senhor, todavia, seja feita a tua vontade. Aleluia! Quem quer que a vontade de Deus seja feita na sua vida? Você quer que a vontade de Deus prevaleça na sua vida? E se a vontade de Deus for diferente da sua? E se a vontade de Deus for diferente da nossa? E deixa eu dizer para você, geralmente é. Ele disse, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Aleluia.
Glória a Deus. Assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. E ele ainda diz em outra parte: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Nós temos que saber pedir. Se nós orarmos a palavra, é por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Se nós orarmos a palavra, se nós orarmos a Bíblia, se nós orarmos sobre as promessas de Deus, elas vão se cumprir, irmãos. Elas vão se cumprir, que muitas vezes nós estamos pedindo algo que Deus não prometeu. Qual que é a intenção do seu coração? Qual que é a intenção do nosso coração quando nós pedimos algo para o Senhor? Eu já vi pessoas, por exemplo, aqui na igreja, já ouvi outros testemunhos em outros lugares, mas aqui na igreja, eu já vi pessoas que tinham um desejo tão grande de semear a obra de Deus, de ajudar a obra de Deus financeiramente falando. E essa pessoa não tinha condição. Eu posso chamar aqui se eu quiser, eu não gosto de expor, mas tem mais de uma. Pessoas que queriam semear, que queriam ajudar, que eram dizimistas fiéis. E que quando se colocaram na presença de Deus, eles fizeram um propósito com Deus: Senhor, se o Senhor abrir essa porta, eu vou dar o dízimo de tudo, assim como fez Abraão. Senhor, se o Senhor abrir essa porta, Senhor, eu vou dar uma oferta generosa para a tua obra. Senhor, se o Senhor abrir essa porta, eu estou falando para aquele que Deus sabe e conhece a intenção do coração, Deus sabe de todos, é claro, mas para aquele que tem uma intenção voltada para o reino de Deus. E Deus abriu a porta, Deus estrancou causa na justiça, Deus deu promoção no trabalho, Deus abriu portas onde não havia, onde não existia, porque Deus conhecia o coração daquela pessoa. Então toda vez que você pedir, que você orar, ore com o coração no reino de Deus, aquilo que eu estou pedindo para a minha vida, aquilo que eu estou pedindo para a minha família, por exemplo. Eu quero ganhar a minha esposa para Jesus. Por que você quer ganhar a tua esposa para Jesus? Só para parar de te incomodar? Também, né? Mas eu quero ganhar a minha esposa para Jesus, porque se eu já estou incomodando o inferno, se eu já estou esmagando a cabeça do diabo, imagina todo mundo lá em casa servindo a Deus. Se eu servindo a Deus já faço um estrago, imagina se eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém? Quantas vidas serão alcançadas, quantas famílias serão transformadas? Intenção do coração. E ela vai parar de incomodar também. Glória a Deus. Mas qual que é a intenção no coração? É servir a Deus, é estar de corpo e alma entregue ao reino do Senhor. Ele estava certíssimo em receber algo, mas estava errado no que estava esperando. Então espere o melhor de Deus para a sua vida, sabendo que o melhor de Deus nem sempre é aquilo que nós pensamos. No versículo 6 ele fala, vamos ler o versículo 6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Escute isso. Deus nem sempre dá o que queremos, mas prometeu nos dar tudo o que nós precisamos. Amém? Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus capítulo 6, do 25 ao 34. Glória a Deus. Deixe marcado na sua Bíblia. Portanto, eu lhes digo, Jesus falando aqui, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. E você acha que Deus falou isso por quê? Em suma, Deus está falando: eu vou dar o necessário para vocês. Eu vou dar o que vocês precisam para cumprir o propósito de vocês. E se com isso alguém aqui pensa que Deus é limitado, não, Deus não é limitado. Deus é o dono do ouro e da prata. Olha o que diz 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem. Transbordem. A recém vocês estavam cantando aqui: prosperarei, transbordarei. Deus pode fazer você transbordar em todas as áreas. Diga glória a Deus. Aleluia. Mas não perca a sua paz, porque você ainda não alcançou o transbordo em alguma área que o Senhor ainda não te preparou para isso. Mas pode ter certeza que em alguma parte da sua vida você vai sair transbordando aqui essa noite. Aleluia. Deus nos promete provisão necessária e, além disso, um transbordo em nossa vida. E Pedro disse no versículo 6, o que tenho, isso eu te dou. O que Pedro tinha, irmãos? Pedro tinha unção. Pedro tinha poder de Deus. A palavra unção quer dizer poder de Deus. O poder de Deus estava sobre a vida de Pedro. Irmãos, o nosso Deus tem tudo, mas Ele libera aquilo que vai te levantar, Ele libera aquilo que vai te erguer. Você pode ver que o texto segue, a Bíblia diz que aquele homem, ele se levantou. Irmãos, uma esmola não mudaria a vida daquele homem. Eu vou repetir, uma esmola não mudaria a vida daquele homem, mas o que Deus lhe deu mudou a sua vida para sempre. Aleluia! Talvez as pequenas coisas, e Deus trabalha também nas pequenas coisas, mas hoje Deus está falando desta forma: talvez as pequenas coisas que você tem pedido para o Senhor não vão mudar a sua vida. Vão te trazer uma alegria momentânea, vão te trazer um prazer momentâneo. Talvez as pequenas coisas que você tem pedido para o Senhor vão te trazer alguns dias de tranquilidade. Mas aquilo que Deus tem preparado para você, aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, vai mudar a tua vida para sempre. E não pense em você que está aqui nessa noite, que é crente, que essa palavra é só para aquele que ainda não é crente. Não, não, essa palavra é para todos. Porque Deus pode te mudar de nível hoje, Deus pode fazer você mudar de fase hoje. Tem gente que está estagnado, que está parado, que pensa que o reino de Deus é isso que viveu até hoje. Irmãos, vai mais fundo. O Senhor tem mais para você. O Senhor tem algo maior preparado para a sua vida. Se você já foi batizado com o Espírito Santo, Deus quer que você esteja na plenitude do Espírito. Se você já recebeu um toque de Deus, uma visitação do Senhor, Deus quer habitar em você. Deus quer morar em você. Se você tem o Espírito Santo, Deus quer te encher dele até você transbordar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. O nosso Deus é poderoso para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. Vamos voltar no texto de Atos 3, lá no capítulo 7. Segurando pela sua mão direita, ajudou a levantar-se. Um verdadeiro discípulo precisa estar com as mãos sempre estendidas em direção aos perdidos. Amém? Aqui começa o Senhor a mudar alguma coisa dentro de alguém. Porque um verdadeiro discípulo de Jesus não pode estar de braços cruzados. Um verdadeiro discípulo de Jesus não pode ser omisso. Um verdadeiro discípulo de Jesus não pode ver alguém afundando e não ajudar. E o maior exemplo disso é o próprio Cristo. Quando os discípulos estão no barco, todo mundo conhece a história. Jesus vem andando sobre as águas. E o mais corajoso deles, o mais intrépido deles, o mais metido deles, o Pedro,
ele fala: Senhor, se é tu mesmo, me faze ter contigo sobre as águas. Que ousadia, amém? Que ousado era Pedro. E o Senhor disse: Pedro, venha. E Pedro sai daquele barco e começa a andar sobre as águas. Irmãos, Deus fez um milagre. Jesus fez um milagre naquela hora. Mas Pedro começou a afundar. Pedro começou a afundar. Pedro não afundou. Ele começou a afundar. Porque antes dele afundar, ele olhou para Jesus e Jesus estava lá com a mão estendida para ele. Aleluia! Deus opera um milagre, mas quando precisa que a mão esteja estendida, ele estende a mão em sua direção. E você e eu, verdadeiros discípulos de Jesus, precisamos estender a nossa mão em direção ao perdido. Diga glória a Deus. A quem você tem estendido a mão, a quem você tem ajudado. Talvez tenha alguém novo na fé aqui, talvez tenha alguém que ainda não conhece o Evangelho. E Deus quer fazer algo na sua vida, Deus quer mudar a sua história, Deus quer usar a mim e algum outro irmão para estender a mão e te ajudar. Mas eu pergunto àqueles que já são discípulos de Jesus, a quem nós temos estendido a mão, porque o pensamento de muitos crentes é: o que a igreja pode fazer por mim? O que a igreja pode fazer por mim? Eu penso quando eu ainda não sou convertido. O que a igreja pode fazer por mim? Eu penso quando ainda estou perdido. O que a igreja pode fazer por mim? Eu penso quando eu ainda não sei caminhar com as minhas próprias pernas. O que a igreja pode fazer por mim? Eu penso lá no início, quando eu sou uma criança na fé. Mas em algum momento da nossa vida isso vira. É o que eu posso fazer pela igreja do Senhor. O que eu posso fazer por essa casa. O que eu posso fazer pelo povo que está aqui. O que eu posso fazer pelos perdidos que estão aí fora. Eu preciso estender a minha mão e trazer alguém para Jesus. Não ache que Pedro orou por ele. Não ache que Pedro profetizou e deu uma ordem. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Mas ele não levantou quando Pedro disse isso. Ele só levantou quando Pedro segurou ele pela mão. E ele, diz a Bíblia, que de um salto ele se pôs de pé e começou a andar. Aleluia! Lembra? Ele deu um salto e ele começa a andar. Esse texto nos mostra um recomeço na vida daquele homem. Lembra? Ele era aleijado desde o seu nascimento. Ele não conseguia andar. Esse era o principal problema dele. Ele queria esmola, ele queria dinheiro, mas Deus queria curar ele, Deus queria libertar ele, Deus queria trazer sobre ele uma nova história. E naquela noite, ou naquele dia, começou uma nova história, uma história que Deus tinha preparado para ele. Foi o tempo para ele recomeçar, foi o tempo para ele deixar para trás tudo aquilo que feriu, tudo aquilo que magoou, tudo aquilo que o afastou da presença de Deus, o tempo dele deixar para trás todas as suas debilidades, o tempo dele deixar para trás tudo aquilo que ele pensava erroneamente em direção a Deus, em relação a Deus, e agora vê que Deus, o seu Pai, oh, aleluia, Deus, aquele que é o nosso Pai, ele fez um milagre na vida dele e transformou a vida dele, e aquele foi um novo começo na vida dele, e ele saltou naquele lugar, e ele começou a sua jornada, ele começou a andar, alguém que nunca tinha andado. Alguém que não sabia, não é alguém que sofreu um acidente, não é alguém que teve uma doença e parou de andar, não, ele já nasceu daquele jeito, ele nunca tinha andado. O que isso me mostra? O que Deus fez foi trazer novidade de vida para ele. Eu vou repetir, o que Deus fez foi trazer novidade de vida para ele. Ele não voltou a andar, ele começou a andar. Deus quer trazer novidade de vida para você hoje, em nome de Jesus. Se você nunca sentiu a presença de Deus, você vai sentir. Se você já sentiu a presença, foi visitado e nunca falou em línguas, você vai ser batizado hoje. Se você já foi batizado, Deus vai te dar variedade de línguas. Se você já tem variedade de línguas, Deus tem dons do Espírito para derramar sobre a tua vida nessa noite. E se você não viveu nada disso, hoje você pode começar uma nova história. Diga glória a Deus, fique de pé em nome de Jesus. Dê um salto, fique de pé. Aleluia. Segura aí que eu estou no meio da pregação. Sem ir no banheiro nem tomar água agora. Segura a tua onda aí. Versículo 8 diz que ele entrou. E essa entrada no pátio do templo, ou no templo, o pátio era parte do templo. Essa entrada no templo, ela é muito simbólica aqui. Sabe por que essa entrada dele no templo, ela é muito simbólica?
porque aquele homem estava ali todos os dias, há vários anos, mas agora era a primeira vez que de fato ele entrava naquele templo. Aleluia! Há muitos anos ele estava ali, mas a primeira vez que de fato ele entrava no templo. Quantos hoje vivem na porta do templo? Quantos hoje vivem à margem daquilo que Deus está fazendo? Quantos hoje olham para o lado e veem irmãos cheios do Espírito Santo, mas não sentem a presença de Deus? Quantos hoje veem irmãos testemunhando cura, mas não são curados? Quantos hoje estão fora da presença, estão na porta, estão em algum lugar, mas não adentraram a presença do Senhor? Eu fico imaginando aquele homem, anos e anos se passaram, e pode ter certeza que Jesus tinha passado por aquele lugar, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Jesus podia ter passado lá e curado ele, mas não, era nesse dia, era naquele momento, era dessa forma. Quem sabe você já ouviu pregações melhores, quem sabe você já ouviu louvores melhores, quem sabe você já esteve em lugares melhores, quem sabe você já teve muito mais expectativa do que tinha hoje, mas não me interessa nem um pouquinho, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, para eu anunciar para você que é tempo de um recomeço, que é tempo de um novo tempo, que é tempo de mudar a história da sua vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quantos vivem na porta do templo sem poder viver o sobrenatural, só ouvindo o testemunho dos outros? Deus tem um grande banquete preparado para o seu povo. E você só precisa entrar nesse lugar. Ei, Deus não te chamou aqui. Deus não te chamou para a presença dEle. Deus não te chamou para ser igreja. Deus não te chamou para esse lugar para você só ouvir milagre, para você só cantar milagre, para você só ver milagre. Deus chamou para você viver milagre, para você viver transformação, para você viver restauração no teu casamento, para você viver restauração no teu ministério, para você viver restauração na tua saúde. Deus te chamou aqui para algo novo essa noite, em nome de Jesus. Aquele homem, a Bíblia diz que ele anda e ele se levanta e anda e ele saltando e louvando a Deus, ele entra no templo. Esse versículo escancara aqui a alegria de alguém que começou e que agora está na presença de Deus. Ali no templo ele salta, ali no templo ele louva, ali no templo ele chora, ali no templo ele se alegra, ali no templo ele glorifica a Deus, ele tem um momento com Deus, e aquele momento só diz uma coisa: nada mais importa, só importa o Senhor. Sabe por que você não entra na presença de Deus? Sabe por que você não vai mais fundo? Que você está se importando com muita coisa. Nesse momento aqui, irmão, nada mais importa. Nesse momento nada mais importa, nada mais importa. Os problemas ficaram lá fora. Aleluia, é tempo de você viver o melhor de Deus, é tempo de você estar na presença de Deus, é tempo de você ser cheio da presença do Senhor. O que sobrou naquele homem é o que falta na igreja muitas vezes. Alegria de estar no templo, alegria de estar na comunhão, alegria de estar na presença. Aleluia. Eu quero te fazer um convite. Se Deus te tocou para chorar, você pode chorar. Se Deus já te deu alegria, você... Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua